Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Vou começar mais um videozinho aqui no canal, tá? Hoje o vídeo, gente, ele é mais pra conversar aqui com vocês. Como eu falei pra vocês que eu ia vir conversar com vocês, né? Eu já postei vários vídeos aqui falando sobre o diagnóstico de Jade. E hoje eu vou trazer para vocês que o diagnóstico de Jade foi fechado depois de várias terapias, mais de 10 sessões de terapias com mais de 7, 8 profissionais, tá? Eu consegui, né, fora a carência do plano, que eu tive que esperar 6 meses da carência do plano, quando eu fiz o plano, que foi o plano da Pivida, tá? Para poder começar as terapias, né, gente? Então, assim, foi um trabalho muito longo, tá? Essa investigação de Jade. Jade hoje é melhor. Eu vou contar todos os detalhes para vocês da melhora de Jade, do desempenho de Jade durante as terapias, após as terapias e o diagnóstico dela fechado. Então, eu vou trazer para vocês aqui o diagnóstico dela. Então, gente, vou continuar o vídeo aqui com vocês. Deixa eu só posicionar o meu microfone aqui na minha blusa. Pronto, acho que aqui agora tá tranquilo. Acho que dá pra vocês escutarem melhor, tá? Gente, então, eu descobri já, né, já fechei o diagnóstico de Jade. Jade, ela tem, como eu já havia falando com vocês aí no início do vídeo, Jade, ela é autista, né, ela tem TEA, que é o transtorno do espectro autista, nível 1 de suporte. E eu vou trazer aqui com vocês o laudo de Jade. O laudo. Vou ler um pouquinho para vocês aqui, para vocês entenderem melhor, né? Porque a gente estava discutindo sobre isso em vários vídeos, onde eu procurei muitos atendimentos. Então, Jade passou por terapias, onde eu peguei os relatórios todos, né? E dentro desses relatórios foi que a neuropediatra ela pôde avaliar todo o comportamento de Jade para poder ela chegar a um diagnóstico final. Né? Então, Jade fez 10 sessões de terapias de cada profissional que ela passou, sendo esses profissionais psicólogo, psimotricista, psicopedagogo, fonoaudiólogo, nutricionista, deixa eu me lembrar, gente, porque foram TO, que é terapia ocupacional. Gente, eu acho que tinha mais dois, só que eu não tô conseguindo me lembrar o nome, né? Porque eram muitos. Então, assim, hoje, Jade só faz terapias agora com 4 tipos de profissionais, que é o TO, que é terapia ocupacional, fonoaudiólogo, e nutricionista e o psicólogo, né? Depois eu vou mostrar a vocês um pouquinho dessa rotina aí de estar indo levar Jade para terapia, né? E eu tô aqui em mãos o relatório médico de Jade, onde eu vou ler para vocês entenderem um pouco mais sobre esse diagnóstico de Jade que está fechado. Muita gente olha para mim e fala, mas sua filha não parece ser autista. Realmente, a minha filha não parece ser autista, porque em vez de eu estar, né, colocando nas redes sociais que minha filha era autista, que os problemas que eu tinha dentro de casa com ela, eu fui procurar ajuda, né? Por isso que minha filha não parece ser autista, porque desde novinha, desde 1 ano de idade, minha filha faz terapia, para que ela possa se comportar, né, e viver em sociedade, normalmente, assim como qualquer outra pessoa. Eu vou começar a ler o relatório para vocês, e aí eu vou falando com vocês de algumas questões, tá? Então, a paciente Jade, eu não vou falar o nome dela completo, né, 2 anos, minha filha tem 2 anos, fazer 3 anos agora em julho. Inclusive, vou preparar algumas coisinhas que eu quero fazer um bolinho para ela aqui em casa, tá? E aí vai ser para outro vídeo. Sexo feminino em acompanhamento na neuropediatria por quadro de auto e heteroagressividade, né? Jade, ela tinha essa questão de autoagressividade, ela se batia, ela se beliscava, ela se mordia, tá? Hoje não tem mais por conta das terapias. A ausência de resposta ao chamado, Jade também a gente falava com ela, ela não respondia. Dificuldade de interação social, né, principalmente com crianças, ela interagia mais com adultos do que com crianças. Hoje já quebrou mais um pouquinho esse paradigma, né, até porque ela está estudando, então ajudou muito mesmo. Presença de comportamentos restritivos e repetitivos, né, então Jade andava na ponta do pé, Jade andava em círculos, né, andava em círculos ou ficava girando em um lugar só, né.
Ela apresenta seletividade alimentar, importante, estereotipias motoras, como deambulação na ponta dos pés, enfileiramento de objetos. Observa-se também disfunção sensorial e dificuldade na adaptação a mudanças de rotinas. Então, hoje ainda tem essa dificuldade em questão de mudanças de rotina. Então, ela fica muito estressada, muito agoniada se mudar a rotina dela, tá? Ao exame, realizou contato visual, porém de forma inconsistente. Durante a consulta, respondeu adequadamente ao chamado, embora mantendo padrão comportamental repetitivo. A paciente iniciou terapia aos 12 meses de idade devido a distúrbios do sono e dificuldade em respostas, em responder a comandos. De acordo com os relatórios das terapias em andamento, né, que foram as terapias, porque na verdade, eu ia para outro neuropediatra, desde 1 ano de idade já, e aí eu troquei, porque eu vi que o primeiro não estava resolvendo muita coisa, ela não estava nem ligando, nem se importando. Então, de acordo, né, com os relatórios que eu levei para ela, que ela conseguiu observar a neuro, né, terapia ocupacional, evidência, melhora dos comportamentos agressivos, né, redução de movimentos repetitivos e evolução no módulo sensorial. Fono, inicialmente apresenta-se introspectiva, com prejuízo na habilidade dialógica, dificuldade de concentração e baixa tolerância à frustração. Que foi o que ela conseguiu observar. Demais intervenções da equipe multidisciplinares indicam evolução global positiva, com melhora na compreensão, maior aceitação nas regras simples e progressos na regulação emocional. Diante do quadro clínico e da evolução apresentada, a paciente preenche critérios diagnósticos para transtorno do espectro autista, TEA nível 1 de suporte. Diante do quadro, recomenda-se a manutenção imediata em programas de atendimento multidisciplinar com formato intensivo ou semi-intensivo de caráter regular, integrado e contínuo, preferencialmente em uma mesma clínica, a fim de favorecer melhor intercomunicação entre os profissionais, otimizar a logística de deslocamento e promover a ambientação adequada da criança. Então, é fundamental que o atendimento seja realizado por profissionais qualificados, especializados em TEA e ABA, né, entre outras coisas aqui que tem dentro dessas coisas. Só um momento. Então, gente, voltando. Então, assim, recomenda-se nas seguintes intervenções terapêuticas, que foi o que ela recomendou, que foi terapia psicológica ABA com psicólogo, 1 hora na semana, em cada semana, né? Por conta para trabalhar a dificuldade de interação social, diminuição dos comportamentos atípicos e regulação emocional. Ainda tem que melhorar um pouquinho. O fono, né, 1 vez na semana, para trabalhar aspectos de linguagem expressiva e repetitiva, defasadas. TO, né, terapia ocupacional com formação e integração sensorial de AIRES, 1 vez na semana, com a sessão de 1 hora, duração de cada sessão, né? Terapia alimentar, né, que é o nutricionista, 2 vezes na semana por conta da seletividade alimentar, mas a terapia alimentar, ela não tem como ser feita 2 vezes na semana, então eu faço somente 1 vez na semana, até porque o plano não cobre esse tanto de terapia. É necessário acompanhamento com neurologista infantil a cada 6 meses, né? As coisas que ela colocou aqui. Ela colocou que dentro do programa deve ser realizado reavaliações frequentes com a neuropediatra, que o tratamento do transtorno é sempre multidisciplinar, que a disponibilidade da família neste momento é crucial, né? Botou aqui sobre também os direitos que já tem o direito à inclusão, garantindo o conforto política nacional da proteção de direitos de pessoas com transtorno do espectro autista, né? Entre outras coisas. E fechando, gente, o diagnóstico é muito grande, eu não li mais coisas para vocês, mas aqui também, fechando, tem a qualidade e a quantidade do estímulo recebido, são mesmo informações, falando sobre o que é que necessita, o suporte que já lhe precisa, o auxílio que já lhe precisa, o cuidado, as orientações para a família, e no final tem o CID, né, CID 10 F84 e o CID 11 6A02, que é do espectro autista, né? Então, ela já botou os 2 CIDs aqui, tá? E o CRM dela, carimbo tudo certinho. Já de hoje, ela toma medicação para dormir. Quando ela não toma medicação para dormir, ela fica um pouco estressada, né? Durante a noite, ela acorda para tomar um mingau, e aí ela não quer dormir hoje mesmo. Ontem, na verdade, né? Ela não tomou medicação, acabei esquecendo de dar, quando eu cheguei ela já estava dormindo.
E à noite ela acordou umas 2 vezes, começou a chorar, saiu, levantou, pediu que eu dormisse com ela. Eu tive que dormir com ela, né? Com aquela agonia. E eu não dei o remédio porque já era de madrugada, já eu não queria dar remédio para ela de madrugada. Então, hoje eu preciso me lembrar para poder eu tá dando o remédio a ela. E é isso, gente. Eu vim mesmo aqui para poder dar essa explicação para vocês, para falar com vocês sobre o diagnóstico de Jade, sobre, né, o fechamento do laudo de Jade. Jade é autista, com 2 anos de idade, foi diagnosticada, e nível 1 de suporte. E só que a gente vive uma vida normal, é tudo mais tranquilo, porque eu sempre levei ela, sempre procurei, né, desde cedo. Então, sempre olhei os sinais, sempre vi que tinha algo de errado com minha filha. Então, isso ajudou muito, né, na questão dela, né? E eu acredito que tende só a melhorar, né? Não existe um ex-autista, mas existe tratamento, assim como qualquer outra doença. E para poder aproveitar, eu também quero falar um pouquinho de mim, né? Eu também tô com alguns problemas de saúde, né? Descobri que eu tenho endometriose, que é uma das doenças que tem me deixado de cabelo para cima, né? Porque é muita dor que eu sinto, é cólica dentro e fora do período menstrual, dor na lombar, né? O corpo inchado, né? Você só tem vontade de ficar na cama, e tem a questão também de ansiedade, pânico, depressão. Então, tudo isso junta, né, gente? E aí, fora isso, descobri também que eu tenho uma escoliose, que tá me deixando só misericórdia. Como vocês estão vendo, eu não consigo ainda ficar reta. E eu tô bem inchada, meu corpo tá bem inchado. E descobri também que eu estou com nervo ciático inflamado. Então, 3 doenças descobertas aí, né? Fora o laudo de Jade. Então, pra mim tá sendo uma correria. Eu tô fazendo fisioterapia. Eu vou gravar não sei se eu vou consigo gravar pra vocês eu fazendo a fisioterapia, não tem como. Mas eu indo, minha rotina, a terapia de Jade e tudo mais, né? Tô tomando medicações. Tive que ser acompanhada por uma nutricionista especialista em endometriose, porque coloquei um DIU, né? Coloquei o DIU, mas esse DIU, eu fiquei 3 meses sangrando, sem parar por conta do DIU. E continuo ainda com as dores, né? A menstruação cessou, mas eu continuo com as dores. Então, vou voltar na minha médica dia 15 agora, para poder a gente alinhar isso direitinho, para ver se eu vou continuar com o DIU, se ela vai tirar, se existe algum outro tratamento, porque eu já fiz 2 tipos de tratamento. Já fiz o tratamento com a pílula Denogeste e o tratamento com DIU. E nenhum dos dois deram certo ainda no momento, né? Sim. Tem dia que eu tô sentindo tanta dor que eu não consigo nem levantar. E aí mistura a dor no ciático com a dor na lombar, com a e mistura com a dor aqui em cima por conta da escoliose, e aí mistura com a dor de cólica, gente, é terrível. A minha endometriose também, ela chegou até o intestino. Então eu tive muito problema no intestino por conta disso. Eu passei praticamente um mês vomitando, indo para hospital, voltando, tomando medicação e medicações e nada melhorava. Então para mim foi bem difícil, foi bem complicado, né? Por isso também que eu sumi do canal, né? Eu dei uma sumidinha do canal, né? Não queria ter sumido, mas a minha vida me obrigou a eu ter sumido de muita coisa. Então, eu tô tentando hoje viver uma vida normal, né? Dá tempo pra mim, dá tempo pra meu esposo, dá tempo pra minhas filhas, pra minha família, pra minha casa, pra tudo. Pra minha religião. Eu sei que é muito difícil, mas quando a gente tem fé, quando a gente tenta, a gente consegue, tá? E aí eu joguei tudo pra cima e falei, chega de doença na minha vida, eu não quero isso pra mim. E hoje eu tô tentando, né, me reiniciar, digamos assim. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu quis mesmo dar um desabafo para vocês, falar com vocês. Também estou fazendo faculdade, estou realizando a minha
tão sonhada pós-graduação em enfermagem obstétrica em Salvador, que vai ter videozinho também mostrando a vocês o meu primeiro dia de aula, porque na verdade eu estava tendo aula online, né? Então já tenho 2 meses já estudando na pós, já tive 4 matérias e eu tive essas aulas online aqui em casa no computador. E esse mês agora de maio vai ser a primeira vez que eu vou na faculdade em Salvador, vai ser uma correria porque são 2 dias, dia 22 e 23, que eu estarei em Salvador. Então tem meu consultório também, a gente tem muito vídeo, muita novidade, muita coisa que eu quero trazer aqui pra vocês. Tá? Hoje mesmo é só conversa, não vou mostrar muita coisa, as meninas não estão aqui, estão na escola, né? Mas eu vim mesmo pra poder desabafar com vocês, para poder conversar com vocês, para explicar para vocês, né, tudo o que estava acontecendo, até porque em alguns vídeos meus vocês estavam acompanhando essas questões de Jade, né? Por isso que eu trouxe para vocês, né? Que Jade já está sendo acompanhada com o diagnóstico fechado, e queria trazer para vocês também o que estava acontecendo comigo, né? Até para poder incentivar outras mulheres a não desistir, a incentivar outras mulheres a levantar a cabeça e seguir a sua vida e fazer por você e pelos seus filhos, porque é isso que importa, né? E, enfim, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo, né? Que eu vou estar colocando bastante aqui, tá? Eu quero ver se eu coloco pelo menos 2 a 3 por dia. Por dia, viu, gente? Bora tentar aí, viu? Se não por semana, tá? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo.